Agora a gente vai analisar circuitos mistos de resistores, ou seja, são circuitos formados por uma única fonte, múltiplos resistores, mas existem várias associações entre os resistores dentro desses circuitos. Então a gente vai estar usando o método de redução de circuito a uma única resistência equivalente junto com essa única fonte do circuito. Tá? Então, no final de qualquer procedimento que a gente fizer aqui para esse tipo de circuito usando esse método, a gente vai ter a fonte de tensão aqui, vou chamar ela de Vs, tá? E a gente vai ter aqui, entre os terminais da fonte, um resistor, que vai ser um resistor equivalente, que a gente vai chamar de R equivalente. E esse resistor R equivalente é o resistor que vai ter a resistência que vai ser considerada pela fonte para a gente calcular a corrente que vai sair dos terminais dessa fonte. A gente vai chamar de IS. Tá? Então, a corrente total aqui, que sai da fonte, é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente do circuito, aplicando diretamente a lei de Ohm. Tá? Mas muitas vezes a gente não quer saber somente a corrente total da fonte, né, dada a sua tensão aqui. E nem sempre a gente também quer saber somente a resistência equivalente do circuito. Algumas vezes a gente quer voltar para o circuito original, que resultou nesse circuito equivalente, para que a gente possa determinar as correntes e as tensões dos resistores originais que resultaram aí nessa associação equivalente. Então, tem duas possibilidades para a gente voltar um passo atrás aqui na associação que formou esse resistor equivalente e conseguir calcular as correntes e tensões dos resistores anteriores. Uma possibilidade é que esse circuito aqui tenha partido de uma associação em série entre esses terminais aqui da fonte, A e B. Tá? Isso quer dizer que esse resistor equivalente aqui, originalmente no passo anterior da redução do circuito, ele era formado por dois resistores que a gente vai chamar aqui de R1 e R2 em série, certo? Bom, caso esse seja o circuito que originou o circuito equivalente que a gente obteve, a gente sabe que a corrente aqui da fonte é a mesma que passa nos resistores R1 e R2. Por quê? Porque eles originaram o R equivalente a partir de uma associação em série. Logo, a gente pode calcular aqui a tensão do R1 como sendo a corrente da fonte vezes o R1 e a tensão do R2 sendo a corrente da fonte vezes o R2. Sabendo, claro, que a corrente do R1 é igual à corrente do R2, que é igual à corrente da fonte, certo? Então, nesse caso, a gente já sabe a corrente e a gente vai descobrir a tensão dos resistores. Porém, pode ser que no passo anterior aqui, a gente tivesse um circuito que originou esse resistor equivalente através de uma associação em paralelo, onde entre os terminais A e B eu tinha um R1 como um caminho alternativo e um R2 como um segundo caminho alternativo paralelo. Se esse for o caso, então as correntes aqui elas são diferentes da corrente da fonte, porque a corrente da fonte vai se dividir entre uma corrente I1 e uma corrente I2, sendo que a corrente I1 é a corrente do resistor R1, a corrente I2 é a corrente do resistor R2. Mas uma coisa é comum entre os dois resistores da associação em paralelo. A tensão da fonte é a mesma. Então, neste exemplo aqui, a tensão do resistor R1 é igual à tensão do resistor R2, que é igual à tensão da fonte, Vs. Já as correntes, a gente vai calcular usando a lei de Ohm na sua outra forma. A corrente I1 vai ser a tensão da fonte dividida pela resistência R1. E a corrente I2 vai ser a tensão da fonte dividida pela resistência R2. Essa é a corrente do resistor R1, essa é a corrente do resistor R2. Ou seja,
dependendo do circuito original que gerou esse circuito equivalente, a forma de voltar e calcular as tensões e correntes dos resistores originais, ela muda. Agora, e se um desses resistores, o R1 ou o R2, também é formado por um resistor equivalente de um outro circuito? Bom, vamos fazer aqui essa situação. Então eu vou fazer a pergunta: e se o R1 é um resistor equivalente? Tá? Então poderia ser o R1 ou poderia ser o R2, tanto faz. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai redesenhar agora um circuitinho aqui formado pela tensão do resistor R1 e pelo resistor R1, certo? E onde a gente sabe já qual é a corrente do resistor R1. A gente já sabe. Tanto faz o caminho original aqui que a gente voltou. No primeiro, o R equivalente era uma associação série do R1 com R2. A corrente da fonte era a corrente do R1. A tensão do R1 era a corrente da fonte vezes R1. Já no segundo caso, onde R equivalente era um paralelo de R1 com R2, a tensão de R1 está definida pela tensão da fonte e a corrente I1 do R1 é dada por Vs sobre R1. Então, a gente vai redesenhar agora. Se o resistor R1 era um resistor equivalente, a gente vai colocar aqui como se fosse um circuito só com ele, né, onde a gente sabe a tensão nele e sabe a corrente dele, e a gente vai desmontar esse resistor R1 no circuito original que o formou. E de novo a gente tem duas possibilidades. R1 pode ter sido formado por uma associação em série entre os resistores que eu vou chamar de RA e RB, ou por uma associação em paralelo entre RA e RB. Então, se o resistor R1 era formado por um circuito original, onde era uma associação em série entre RA e RB, que formou o R1, a gente, sabendo aqui a corrente de R1, a gente já sabe a corrente do RA e do RB também. Tá? Então, se a gente quisesse saber então, a corrente dos resistores RA e RB, a gente já sabe que essa aqui é a própria corrente do resistor R1, porque é uma associação em série, a corrente é comum ao resistor equivalente, assim como era comum aos dois resistores do circuito original que formou esse equivalente série. Né? Então a gente precisa agora só descobrir, né, a tensão de RA e a tensão de RB. Como? Multiplicando a corrente, que é comum aos dois, pela resistência de cada um deles. Tá? E a gente já descobriu a corrente de RA e a corrente de RB, porque ela é igual à corrente do equivalente série deles. Que no caso, veio do próprio resistor R1. Da mesma forma, agora, se a gente quiser fazer isso com o caso em que, na verdade, o R1 era formado, né? O R1 era originalmente um paralelo entre RA e RB. Bom, nesse caso, a gente já sabe, então, a tensão dos resistores RA e RB, que é a mesma, porque eles estão em paralelo. E qual é? A própria tensão do resistor equivalente, R1. Certo? O que a gente não sabe? Quanto de corrente vem para o resistor RA ou para o resistor RB, que a gente vai chamar de IA e IB aqui. Então, IA é a tensão do R1, que é a mesma em RA ou em RB, dividido por RA, no caso, a parcela que vai para o resistor RA. E a corrente do resistor RB é a tensão do resistor RB, que no caso é a mesma do resistor R1, que é o seu equivalente paralelo entre A e B, dividida por RB. Certo? Então aí a gente descobriu, né, se o circuito original era um circuito onde o R1 era RA e RB em série, a gente já descobriu agora as correntes e tensões de RA, de RB e do R2, que era o outro resistor. Certo? Isso vale tanto se a gente veio daqui, né, daqui para cá,
ou se a gente veio daqui, onde o R1 era um paralelo, né? A gente transformou este resistor aqui, né? E olhou para ele com este circuito aqui, e na verdade este R1 aqui é que era uma série ou um paralelo, né? Certo? Então tanto faz. Fato é que a gente tem que fazer esse procedimento repetidas vezes. Até quando? Até a gente voltar para o circuito original e saber todas as tensões e todas as correntes de todos os resistores, tá? Então é assim que a gente descobre todas as tensões e todas as correntes de todos os resistores em um circuito de associação mista com uma única fonte e múltiplos resistores conectados. Bom, então vamos resolver um exercício e ver como aplicar, né, esse método aqui neste exercício. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente tem uma única fonte, tá? E a gente tem vários resistores aqui formando diferentes caminhos para a corrente percorrer entre o terminal positivo e o negativo da fonte. Lembrando que nessa simbologia, o terminal positivo é onde tem a barra maior aqui da bateria e o terminal negativo é onde tem a barra menor. É sempre interessante tentar analisar quais são todos os caminhos possíveis para a corrente sair de um terminal da fonte e chegar até o outro terminal. Então, por exemplo, um caminho possível é a corrente sair do terminal positivo e atravessa o R1 e observe que de fato não existe outra possibilidade. Se ela quiser sair do terminal positivo e ir para qualquer outro lugar, ela precisa necessariamente passar pelo R1. Tá? Já podemos notar que a fonte de tensão está em série com o R1. Então, ao final da redução do circuito, a gente vai ter esse pedaço aqui fazendo uma série com qualquer outra coisa equivalente que vem depois desse terminal. Tá? Então vai ter o R1 em série com qualquer coisa equivalente que vier depois aqui, porque não tem como a corrente da fonte passar para o circuito sem atravessar o R1. Tá? Então, um caminho possível é, após chegar aqui, a corrente pode fazer o caminho do R3, R2 e aí voltar aqui para a fonte. Tá? Observa que o R1 não está em série com o R3, nem com o R2. Por quê? Porque este trecho aqui, ó, deste ponto até aqui, tem um fluxo de corrente que não necessariamente esta corrente aqui, que a gente vai chamar de, por exemplo, I2, não necessariamente esta corrente é a mesma que saiu da fonte, que eu vou chamar de IS. Por quê? Porque é possível que uma corrente I1 tenha optado por ir pelo outro caminho, tá? Que é o caminho que a gente vai marcar agora em vermelho. Caso a parcela corrente opte pelo outro caminho, necessariamente ela vai ter que passar por R6. Não tem como ela desviar se ela escolher vir para a esquerda. Mas fato é que a corrente total da fonte se divide neste nó, certo? Quando tem um nó entre dois resistores, quaisquer, tá? Quando aparece um nó aqui conectando 3 ou mais elementos, tá? Entre dois resistores, estes resistores não estão em série. Esses resistores não estão em série, porque a corrente se dividiu a partir desse ponto. Tá? Para que os resistores estejam em série, a corrente tem que ser a mesma nos dois. Por exemplo, R3 com R2. A corrente I2, que optou a vir pelo caminho da direita aqui, ela necessariamente vai ter que passar por R3 e por R2, a mesma corrente, o mesmo fluxo de carga. Logo, esses dois resistores aqui, eles estão em série. Tá? É o caminho azul, este ramo do circuito. Um ramo do circuito é um caminho onde só passa uma única corrente e, portanto, só tem elementos em série. Tá? Essa é a definição de um ramo do circuito. E aqui a gente tem o ramo azul, onde coloca o R3 e o R2 em série. Ok, então, do outro lado aqui, ó, a corrente que optou pelo caminho da esquerda, em vermelho, né, ela passa necessariamente aqui pelo resistor R6. Tá? Mas aí ela chega em um outro nó, tá? Que divide novamente a corrente em duas parcelas. Vamos usar aqui outra cor para representar os caminhos possíveis a partir deste nó. Por exemplo, se a corrente se dividir e um se dividir e uma parcela vier aqui por R4, tá? E aí chegar ao terminal da fonte, finalmente. Tá? Bom, então essa parcela de corrente aqui eu vou chamar de I3. Tá? E aqui, uma outra parcela poderia ter optado pelo caminho do R5, que eu vou chamar de I4.
Observem que aqui a gente tem um nó conectando 3 ou mais elementos, ou seja, um ponto de divisão da corrente. Então a corrente I1 se divide entre I3 e I4 e se junta novamente aqui neste outro nó, certo? Então aqui é onde I3 e I4 vão se juntar novamente. Então a gente tem dois ramos aqui, temos o ramo laranja e o ramo verde, tá? E esses ramos se unem do outro lado aqui, juntando as suas parcelas de corrente que inicialmente foram divididas a partir da corrente I1. Tá? Observe que os ramos formam dois caminhos paralelos, e 3 e 4 são duas correntes paralelas, formadas a partir da divisão de I1. Logo, estes dois resistores aqui estão em paralelo. Tá? Que a mesma corrente que se divide neste nó se junta no outro terminal, né, comum entre o R3 e o R4. Observe também que os terminais do R3 e do R4 estão interconectados dos dois lados. Tá? Então aqui eu tenho o terminal de cima do R5 conectado com o terminal de cima do R4. Do outro lado eu tenho o terminal de baixo do R4 conectado com o terminal de baixo do R5. Certo? Então eles estão interconectados dos dois lados, logo são caminhos que são paralelos para dividir a corrente que chega aqui nesse ponto e se junta novamente aqui nesse ponto. Então, a partir daqui, a gente pode já fazer algumas associações e reduzir um pouco o circuito para ficar mais fácil de entender. A gente vai redesenhar o circuito. R1 não vai mudar de lugar. Aqui R6 também não vai mudar de lugar. A gente não pode associá-lo ainda com nada. Mas aqui no caminho azul claro, a gente vai associar R3 em série com R2. 7 ohms mais 3 ohms são 10 ohms. Vamos chamar aqui de R23. Por que R23? É a associação em série de R2 com R3. 10 ohms. Lembrando, R23 é igual a R2 mais R3. Uma associação em série. E aqui a gente tem R5 em paralelo com R4. Eu vou usar a cor verde para desenhar esse caminho equivalente. Então, neste ponto, agora a gente tem um resistor equivalente. Este resistor equivalente nós vamos chamar de R54, então R45 na verdade, paralelo de R4 com R5. Tá? E como que a gente calcula o paralelo de R4 com R5? Se é um paralelo, a gente faz o produto sobre a soma. Então, R4 vezes R5 dividido por R4 mais R5. Tá? 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15. Isso vai dar 150 dividido por 25, que é igual a 6. 4 vezes 25 dá 100. Mais 25 são 5 vezes 25, 125. Mais 25 são 6 vezes 25, dá 150. Isso está tudo em ohms, né? Porque todas as unidades aqui dos resistores são em ohms. Não tem nenhum quilo-ohm, não tem nenhum mega-ohm, nenhum milli-ohm, só ohms, né? Ok? Então, finalizando aqui as ligações, né, do circuito original. Esses pontos, na verdade, eles estão interconectados, são todos o mesmo ponto, né? Só que agora a gente evidencia que este caminho verde e laranja se tornaram um único caminho aqui, o caminho do R45, de 6 ohms. Enquanto que este caminho aqui em azul se tornou um caminho de uma única resistência, de 10 ohms. Agora ficou um pouco mais claro que a gente tem mais uma associação nesse circuito. O resistor R6 antes tinha sua corrente I1 dividida entre I4 e I3. Mas aqui agora os caminhos do resistor R4 e R5 se tornaram um só. Logo, não tem mais divisão de corrente. Logo, esta corrente aqui é o próprio I1. Enquanto que do outro lado, nada mudou. A gente só tinha uma corrente mesmo, que era a corrente I2. Tá? I1 e I2 são as parcelas da corrente que saiu da fonte, que a gente chamou de IS. Então, agora o circuito tem menos ramos. Porque aqui a gente eliminou um ramo fazendo um equivalente paralelo. Tá? Assim como também tem menos resistores, porque aqui a gente juntou dois resistores em série. Né? E no paralelo também juntou, né? Então a gente tem dois resistores a menos agora.
Mas aí a gente consegue enxergar outras associações equivalentes que a gente pode fazer. Tá? Então, observa que a próxima associação equivalente que a gente pode fazer aqui é justamente enxergar este caminho aqui, ó, do R6 para o terminal negativo da fonte. Agora a gente tem uma associação onde a corrente I1 não se divide mais. Então, a corrente que passa no resistor R6, I1, é a mesma que passa no equivalente 45 aqui, que é o de 6 ohms. Né? Veja, é o mesmo I1. Tá? Então, esses dois resistores estão em série. Tá? E essa é a próxima associação que a gente pode fazer. Aqui a gente segue com R1. Do outro lado a gente segue com R23. E agora a gente tem aqui o R6. Tinha uma resistência de 4 ohms. Vamos anotar aqui, que eu esqueci de anotar. 4 ohms. Em série com o resistor R45 de 6 ohms. Portanto, este trecho aqui agora tem uma resistência equivalente. Nós vamos chamar de R456, que é 4 ohms mais 6 ohms vai dar 10 ohms. Tá? De onde veio essa resistência? R456, eu sei que é um nome grande, mas é só para a gente lembrar de onde veio, né? Essa associação é de R45 mais R6. Tá? Então aqui a gente tinha 6 ohms mais 4. Por quê? Porque estão em série. Né? Estão em série. Ótimo. Né? Vamos só anotar o valor da R1 que eu esqueci de copiar, né? Que é 4 ohms. A gente lembrar dele depois, quando a gente precisar. Observe agora que a gente tem aqui uma corrente total da fonte, IS, e ela se divide em I1 e I2. I2 e I1 vão percorrer cada lado aqui um caminho que tem uma resistência, e as correntes se juntam novamente no outro lado e formam novamente IS. Ora, se eu tenho dois caminhos que a corrente se divide e volta a se unir do outro lado, cada caminho com uma única resistência, eu tenho uma associação em paralelo. Os ramos aqui, os ramos de I1 e I2, né? Ou seja, os ramos da resistência equivalente de 10 ohms e 10 ohms do outro lado também, né? Eles estão em paralelo, estão dividindo a corrente em dois caminhos paralelos. Então, R456 está em paralelo com R23. Cálculo de resistência paralelo. Vamos chamar esse resistor aqui de R456,23, para a gente saber de onde ele veio. Ele é o paralelo de R456 com R23, que é calculado pelo produto sobre a soma. Produto de 10 com 10, dividido pela soma de 10 com 10, vai dar 100 sobre 20, que vai dar a metade, porque eles têm a mesma resistência, né? Então vai dar 5 ohms. Nem precisava fazer essa conta, né? Mas se precisar, tá aqui a conta. 10 vezes 10 sobre 10 mais 10, vai dar esse valor. Ou seja, a gente simplificou dois caminhos paralelos e vamos transformar num equivalente de 5 ohms. Tá? Então, redesenhando nosso circuito, agora a gente tem aqui a fonte. Temos o resistor R1 ainda aqui. Lembrando que R1 tem 4 ohms. Só que agora a gente só tem um único caminho equivalente. Um único caminho equivalente daqui para cá, que é o resultado do paralelo ali entre 456 e 23. Que a gente chamou de R45623, que tem resistência de 5 ohms. Agora, a corrente da fonte não se divide mais, porque a gente tornou os caminhos de I1 e de I2 em um único equivalente. A gente transformou os caminhos de I1 e I2 em um único caminho equivalente. Portanto, a corrente que sai da fonte aqui, IS, é a mesma que vai passar aqui no resistor R45623 e vai retornar à fonte. Agora, a gente tem só um caminho, ou seja, R1 está em série com esse equivalente aqui. Tá? E aí, a resistência final, tá? Nossa resistência final, equivalente aqui, vai ser uma associação em série de R1 com R456,23.
que é 4 ohms mais 5 ohms, 9 ohms. R equivalente, 9 ohms. Certo? Qual era a tensão da fonte? 12 volts. Então, quanto é a corrente da fonte? Agora a gente pode aplicar a lei de Ohm. IS, a corrente da fonte, é a tensão da fonte, 12 volts, dividido pela resistência equivalente, 9 ohms. Tá? Isso aqui vai dar 4 terços. 4 terços é 1,3333 amperes. Esta é a corrente da fonte. Bom, agora, se a gente quiser voltar e encontrar as correntes e tensões de cada resistor, a gente vai precisar seguir o procedimento explicado anteriormente. De onde veio este resistor equivalente aqui, R equivalente? De onde ele veio? R equivalente veio de uma associação em série ou de uma associação em paralelo? Vamos voltar no circuito anterior. O R equivalente aqui, de 9 ohms, era uma associação em série entre R1 e R45623. Tá? Logo, a gente descobriu aqui a corrente de R1, que é a mesma que sai da fonte. Lembra, se o equivalente veio de uma associação em série, a corrente do equivalente é igual à dos resistores da associação série. Então, a corrente de R1 é 1,33 amperes. Quantos volts tem em R1? Agora que a gente sabe a corrente, a gente multiplica a corrente de R1 vezes a resistência R1. Isso vai dar 1,33 amperes vezes 4 ohms. Que vai dar 5,33 volts. Essa é a tensão de R1. R1 era um resistor do circuito original? Sim, R1 era um resistor do circuito original. E nós achamos a sua tensão e a sua corrente. Tá? Agora, como a gente acha dos outros? Bom, os outros resistores estão aqui embutidos nestes 5 ohms. Tá? Então, a gente vai ter que pegar e calcular a tensão e a corrente destes 5 ohms para tentar ver como ela se distribui nos resistores que formaram esses 5 ohms. A corrente a gente já sabe. Tá? Aqui está passando 1,33 amperes. Lembra, é uma associação série que formou o resistor equivalente no final. Então, esta corrente que a gente disse que era do R1 também é a corrente do resistor 456,23. Tá? A tensão do resistor 456,23 é a sua corrente vezes a sua resistência. Tá? 1,33 amperes vezes 5 ohms. Que vai dar 6,6666 volts. Tá? Na verdade, eu vou aproximar a última casa aqui, como é 6. Depois dessa também eu vou aproximar como 1,7. Tá? 6667 volts. Tá bom? Agora a gente sabe a corrente do resistor 45623. E a gente também sabe a tensão em volts do resistor 45623. Este resistor aqui, ele veio de uma série ou de um paralelo? Vamos voltar aqui no circuito anterior e observar. Este resistor veio de um paralelo. Tá? Estes 5 ohms aqui, ó, era um paralelo entre o 456 com o 23. Tá? Mas agora a gente sabe a tensão equivalente deste paralelo. Porque no paralelo, o que é comum aos dois resistores que formaram o paralelo é a sua tensão. Tá? As correntes podem ser diferentes. Tá? Então, a gente vai dizer que a tensão dos dois é igual. E quanto é a tensão dos dois? A mesma do equivalente. Quanto é a tensão do equivalente? 6,6667 volts. Tá? Aqui, então, a gente volta e a gente sabe agora que estes resistores aqui têm uma tensão de 6,6667 volts. Tá? Logo, a sua corrente, sua parcela de corrente, é a sua tensão
dividido pela sua resistência, que é 10 ohms nesse caso. Vai dar 0,6667 amperes, tá? Aproximadamente. Pronto, descobrimos a corrente aqui que a gente chamou de I1. Agora, neste caso, I2 também vai dar a mesma coisa. Porque se a gente for calcular, sabendo que a tensão do resistor 23, que era o paralelo que resulta no 5 ohms, né? A gente sabe lá do cálculo anterior que era a tensão de um resistor equivalente paralelo, logo é a mesma dos dois resistores, né? 6,6667 volts. Então, a partir daqui, a gente calcula a corrente do I23, mas a gente vai descobrir que é a mesma parcela. Por quê? Porque os caminhos paralelos, ó, tinham resistências iguais, então a mesma parcela de corrente passa pelos dois. Não é o mesmo fluxo de elétrons em termos de partículas, né? Não são as mesmas partículas, mas a intensidade, o fluxo em números, né? A intensidade do fluxo é a mesma, tá? 0,6667 amperes. Certo? Algum desses dois resistores era um resistor do circuito original? Ainda não. Tá? Então a gente ainda vai ter que desmontá-los, né, para descobrir as correntes e tensões dos resistores originais. Porém, agora nesse passo a gente vai ver uma coisa interessante. Voltando aqui, a gente restaura um ramo do circuito que vai ter uma corrente I2, que a gente já sabe o valor, é esta daqui, ó, 0,667 ampere. E essa corrente 2 deste resistor aqui era a mesma da associação em série, certo? Então, a gente já pode descobrir aqui, a gente já sabe que tem 0,6667 amperes neste ramo azul, tá? Este é o I2. A partir dessa corrente, que é a mesma do R3 e do R2, pois eles estão em série, a gente descobre a tensão do R3 e a tensão do R2, fazendo a sua corrente vezes a sua resistência. Tá? 7 vezes 0,6667, 4,6669 volts. Tá? A mesma coisa, só que com um resistor de 3 ohms, 2 volts aproximadamente. Tá? Então, aproximadamente 2 volts. Certo? Então, a gente descobriu agora as tensões e as correntes de dois resistores originais do circuito. Vamos voltar lá onde a gente estava. Então, a partir daqui, ó, já ficou fácil de resolver. Quando a gente descobriu essa corrente aqui, ficou fácil de achar tensão e corrente de dois resistores originais do circuito. Tá? Agora, para o outro lado, a corrente I1 aqui, ó, é a corrente que passa no 456. Esse 456 veio de uma série. Algum resistor da série existia no circuito original? Sim, o R6. Logo, esta corrente I1 de 0,667 amperes também, que é a corrente do resistor R456, essa corrente I1 é a mesma do resistor R6. Isso vezes 4 vai nos dar 2,6668 volts, que é a tensão aqui do resistor R6. Então veja só, I1 é igual a 0,6667 amperes. A tensão do R6 é I1 vezes 4, que dá 2,6668 volts, certo? Então a gente já descobriu aqui, ó, mais uma tensão e corrente no resistor original, tá? Porém, a gente vai precisar descobrir ainda a tensão e corrente deste R45 para dividir aqui, né, nos resistores originais. Então olha só, saindo desse ponto que a gente sabia o I1, a gente volta e a gente sabe que o I1 também atravessa o R45. Tá? Então a gente sabe a corrente do R45, que é I45, é igual a 0,6667 amperes. E multiplicando a corrente pela resistência, a gente vai descobrir a tensão do resistor R45. Vai ser 0,6667 vezes 6. 4 volts aproximadamente. Agora, que a gente sabe a corrente e a tensão deste resistor, este resistor aqui era uma série ou um paralelo? Era um paralelo. Então a gente acabou de descobrir que aqui a tensão nestes dois terminais é de 4 volts.
é a tensão do R5, que é igual à tensão do R4. Por quê? Porque estão em paralelo. Então, quanto de parcela de corrente vem para cada um? A gente vai ter que aplicar a lei de Ohm usando a tensão comum entre os dois. A parcela I4 é a tensão de 4 volts dividido pelo caminho aqui do I4, que tem uma resistência de 10 ohms, do R5. Tá? Isso vai dar 0,4 amperes. E agora a gente já sabe que do 0,6667 amperes, 0,4 veio para cá. Logo, né, fazendo a última conta aqui, a parcela de corrente I3, 4 volts dividido por 15 ohms, tem que dar necessariamente o que falta, né? 0,2667 amperes, né? Para juntar e formar de novo a corrente original que se dividiu. Vamos só conferir, né? Se isso realmente está correto. 4 dividido por 15, fechou, 0,2667 amperes. E assim a gente resolveu, então, todas as correntes e todas as tensões de uma associação mista, tá? Seguindo a regra, né, de redução ao circuito equivalente, tá? E depois retornando aos circuitos anteriores usando essa lógica. Era uma série ou era um paralelo? O que se mantém em comum, a corrente ou a tensão? E aí a gente vai voltando um passo de cada vez e descobrindo, né, o que a gente tem que descobrir de tensão e corrente dos elementos originais até chegar no circuito original e saber todas as tensões e correntes. Certo?